o culto matutino terapêutico. Então nós temos um portal onde estão todos os estudos, todos os temas, todos os conteúdos que nós estivemos trabalhando, conversando, refletindo, estudando, né? Durante esse tempo que nós temos o nosso culto matutino, desde 2021. Então, todos os temas a gente juntou, né, nesse portal. E aí, como é que a gente faz? Bom, para chegar no portal, nós temos aí os primeiros links, né, que tem aí na descrição do nosso culto, tem como chegar ao portal. No portal, nós temos duas maneiras de você ver os conteúdos. Uma é aqui, olha, na esquerda, você tem uma série de itens que você clicando em um deles, você vai para as páginas, não é, que estão nesse portal. Mas você tem outro caminho também. Lá embaixo, na parte final, em qualquer página do portal, você tem um mapa de todo o conteúdo, né, do portal. Né? Eu gosto muito desse porque ele dá uma visão mais abrangente de todos os temas. Então, está aqui logo embaixo. Né? Aí para poder a gente ir atendendo, né, todos eles, aí colocamos esse númerozinho aí para poder, como se fosse o endereço de cada tema, né, dentro do portal. Então, como hoje é o dia 13, então nós vamos aqui para esse 13 aqui, olha aqui. Nós temos alguns temas: Sermão do Monte, teologia confiável, textos bíblicos e tipos de fé. Tá? Então, esses estudos estão aí. Então, vamos primeiro aqui para o Sermão do Monte. Sermão do Monte é um conteúdo que nós estudamos, né, onde a gente esteve analisando todo o texto ali de Mateus e os ensinos de Jesus aos seus apóstolos. Né? Não foi para geral, não. Jesus falou, Jesus ensinou aqueles ensinos, claro que servem para todo mundo, mas ele estava falando para os seus próximos, os seus apóstolos ali. Então está aqui, né? Olha aqui os registros. Então tem aqui bem-aventurados, é o primeiro momento do Mateus 5. Depois tem sobre sal e luz do mundo. E é interessante sal e luz do mundo porque ele não diz, olha, vocês devem ser sal e luz do mundo. Não, ele não ensina isso. Ele primeiro fala, vocês são bem-aventurados. E sendo bem-aventurados, vocês já são luz e sal do mundo. Tá bom? Já são luz e sal do mundo. E é isso que ele, né, vai fazer esse estudo aqui no segundo momento. No terceiro é Jesus e a lei. Ele vai falar sobre a importância da lei, preparando o caminho para, não é, a salvação que ele operou e opera na vida das pessoas. Aí ele fala sobre aquela lei, a orientação sobre o homicídio, não matarás, o que aquilo significa, o adultério, o divórcio, né? E outros temas estão aqui, ó, lista atualizada. Clique aqui, aí a gente vai lá para a lista atualizada dos vários temas que a gente, né, trabalhou sobre o Sermão do Monte. Deixa eu botar aqui arrumar direitinho, tá aqui, ó. Pronto, está aqui. Então tem aqui todos os temas. Olha aqui, bem-aventurados, conheça... Não, desculpe, isso aqui é o tema geral. Então deixa eu ir aqui para o Sermão do Monte. Sermão do Monte, olha aqui, Sermão do Monte. Pronto, aqui no Sermão do Monte, então tem aqui, olha. Bem-aventurados, luz e sal do mundo, Jesus e a lei, homicídio e amor, adultério e divórcio, juramentos, pacifismos, amar sem acepção, ostentação, tesouro no céu, olho puro, os dois senhores, ansiedade pela vida, julgamentos temerários, não profanar o que é santo, eficácia da oração, duas portas e caminhos, os falsos profetas, os dois fundamentos. Então, todo o Sermão do Monte, pelo menos aquilo que foi juntado por Mateus, a gente então estudou. Já sabemos, cada número desse aqui do lado, ó, é um vídeo onde está sendo estudado esse tema, tá? É o vídeo. Claro que o número também equivale ao número do culto
onde a gente fez esse estudo, tá? Mas clicando, a gente vai lá para esses estudos, tá bom? Então esse aí é o Sermão do Monte. Depois temos aqui também, olha, lá no portal, na parte de baixo, né, de cada página, tem agora teologia confiável. Essa teologia confiável foi também uma série de estudos que fizemos, onde a gente trouxe algumas ciências para complementar, para ajudar a gente a compreender sobre teologia, para não ficar uma coisa doentia, uma coisa sem nenhum estudo aprofundado e correto. Sabe aquela coisa que você fala uma verdade só porque você sentiu? Isso não tem sentido dentro do texto bíblico. Tá bom? Isso aí é fanatismo, isso aí é algum tipo de enfermidade. Deus não trabalha. Porque se trabalhasse assim, ele ia criar confusão. Entendeu? A confusão não é de Deus. Porque cada um ia falar o que está sentindo. E o que cada um sente é um fim do mundo. Deus não trabalha com confusão. Deus trabalha com verdade, realidade. Então, a gente levou para esses estudos várias ciências para ajudar. Então tá aqui, cadê as ciências? Né? Então tem estuda sobre igreja, história bíblica, parapsicologia, muito interessante sobre parapsicologia, tá bom? Tá aqui inclusive, ó, os vários vídeos onde a gente estuda sobre a parapsicologia, psicologia, filosofia, tá bom? Antropologia, teologia, tá? Então, todos esses estudos a gente traz para que a gente possa fazer, praticar uma teologia confiável, tá bom? Uma teologia confiável. Mas, no geral, o que é que a gente faz paralelo, não é, a todas essas informações e estudos? Só é de Deus o que Jesus, o que for coerente com Jesus, seus ensinos, sua vida e seu exemplo. Só é de Deus o que for coerente com Jesus. Qualquer coisa que não seja coerente com Jesus pode ser da boa intenção de quem está falando, mas não é de Jesus, não é de Deus. Tá bom? Jesus é a máxima revelação de Deus. O que é coerente com ele, o que é coerente com seu ensino, isso é de Deus. O resto é da boa intenção ou da má intenção das pessoas. Tá? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, Moisés, deixa eu chamar Moisés um pouquinho. Gideão disse, Senhor, eu vou saber se é da tua parte ou não, se determinada coisa acontecer então com essa vara, ou determinada coisa acontecer e eu perceber que foi de ti. Então, eu vou saber se é de ti ou não. Aí a pergunta é, Jesus fez isso? Jesus ensinou esse tipo de prática? Jesus orientou esse tipo de prática? Não. Então, é da boa intenção de Gideão, mas não é de Deus. Não é da inspiração, não é da revelação de Deus. Entendeu? Pode até parecer, pode ser o que for, mas se não parecer com o ensino de Jesus, não é de Deus. Deixa eu ver uma coisa aqui que pode parecer. Por exemplo, Abraão esteve diante de quem ele chamou de anjo do Senhor. E adorou o anjo do Senhor. Tá? Adorou. E conversou e tal. Deu a entender que seria um mensageiro de Deus que ele estava entendendo como sendo o próprio Deus. Muito bem. Aí a pergunta é, Jesus teve essa experiência? Jesus viveu isso? Jesus ensinou esse tipo de coisa? Não. Então, coloca de lado. É a experiência de Abraão, a gente respeita, mas não é da inspiração de Deus. Não é da revelação de Deus. Porque não casa, não é coerente com o ensino de Jesus. Deu para entender? Pode ser onde for.
Vamos lá para Paulo. Paulo está lá e Paulo diz: olhe, eu estou ensinando que vocês, então, nesse momento, não queiram se casar, né? Não queiram se casar. Ou então, ele teve um momento que ele disse assim: eu subi até o terceiro céu, fui arrebatado ao terceiro céu, essa coisa toda. Muito bem, é a experiência dele, ele está falando. Agora vamos ver se é de Deus. Que é dele, a gente já viu que é. Agora vamos ver se é de Deus. Jesus ensinou isso. Jesus teve isso. Jesus deu exemplo disso. Jesus mandou que fosse assim? Não. Então, é de Paulo. A gente respeita, aí é o que ele acredita, a gente respeita, mas não é de Deus. Somente é de Deus o que for coerente com Jesus. Simples, né? Muito simples. Muito simples. Muito bem. Vamos agora, isso aqui falamos sobre a teologia, não é? Uma teologia coerente, confiável, que a gente deve praticar. A gente deve fazer como fez os bereanos, né? Então, tudo que a gente escuta dizendo que é de Deus, que não sei o quê, que é o Senhor que mandou, que o Senhor que falou, a gente respeita as pessoas, mas a gente vai conferir na Bíblia se aquilo é de Deus. Como é que eu vou conferir na Bíblia? Vendo em Jesus. Se Jesus concorda com aquilo que aquela pessoa está falando, pode ser quem for também, pode ser até o cão, pode ser até o pior pecador do mundo aos nossos olhos. Mas se ele está falando uma coisa que é coerente com o ensino de Jesus, então aquilo é de Deus. Interessante, né? Qualquer religião do mundo, onde você tiver um ensino que for coerente com Jesus, é de Deus. Toda religião tem, toda religião tem. Toda religião também, como o cristianismo, tem muita coisa que não tem nada de coerente com Jesus. Nada de coerente. Então, toda religião no mundo tem muito de coincidente com Jesus, muito. E também tem muito, né? Tem muito mais coisas que coincidem com Jesus, mas todas têm também coisas que não coincidem com Jesus. Tá bom? Todas. A gente é que fica criando, a gente gosta mais de olhar para as diferenças do que para as semelhanças. Mas as religiões são todas muito mais semelhantes do que diferentes entre si. Um dia, quando a gente deixar de ser prepotente, a gente vai perceber isso com facilidade. O problema é a prepotência. A mesma prepotência que não deixou os judeus verem Jesus como filho, como sendo Deus, é a mesma prepotência que nos atrapalha de ver ovelhas de Jesus em outras religiões. É a mesma cegueira. Muito bem. Sermão do Monte, Teologia Confiável. Aqui também tem, olha aqui, textos bíblicos, né? Textos bíblicos. Esses textos bíblicos são textos que a gente esteve lendo, estudando, conversando, né? Entendendo, né? Dentro da Bíblia. Então tá aqui, cadê? Vamos ver aqui, olha aqui. A gente falou sobre o livro de Colossenses, nós falamos sobre o livro de Efésios, nós falamos sobre o livro de Filipenses, João, né? João, o Evangelho de João, Salmo 119 também, a gente esteve fazendo um trabalho muito bom a respeito de todos os versículos, né? Todas as partes e todos os versículos do Salmo 119. Foi muito interessante, foi um período longo e a gente estudou muito sobre eles. Aqui, ó. Cada um desses números aqui são links. E esses links, olha, 2 vezes. Uma nós fizemos de 3 de fevereiro, né? Aliás, esse aqui foi o segundo, de 3 de fevereiro de 2022. Isso aqui foi durante o ano de 2022. E o outro aqui, olha, começou no dia 21 de fevereiro. Foi no ano 2021 até fevereiro de 2022. Né? Até fevereiro, a gente então estudou, aqui estão, né, nesses links,
aqueles textos que a gente estudou do Salmo 119. Então, são vários livros da Bíblia que nós já estivemos conversando, não é, sobre os textos que contém nesses, né, de 2 em 2 versículos, de 3 em 3, a gente foi, né, vencendo esses textos bíblicos. Tá? O que mais? Cadê 13? Aqui também tem, olha, tipos de fé. Nesses tipos de fé, a gente então é um estudo querendo saber se só existe um tipo de fé, né? Então a gente viu aqui, esse mapazinho aqui fala muito bem sobre isso. Então nós temos fé voltada para a vida existencial e para a vida espiritual, tá bom? Então tá aqui, ó, a fé originais, fé humanas, né? Temos fé pecaminosas e temos fé salvadora. Então são vários tipos, né, dentro dessas classificações e a gente esteve estudando sobre cada uma delas. Tá bom? Ok, esse aqui então é o mapa onde nós estamos, o dia 13 está aí, né? E a gente vai colocar aqui dizendo que estamos no momento final do nosso culto. Olha aqui, cadê? Pronto, está aqui. E a gente vai se despedindo. Que hoje seja um dia abençoador para a sua vida e que Deus possa usar você para a glória dele, abençoando pessoas ao seu redor e este mundo aí que está tão carente, né, de luz, de sal, tá bom? Então que Deus possa ter a oportunidade de lhe usar para fazer esse mundo melhor, muito melhor, com amor, com carinho, tá? Deixa eu botar aqui a musiquinha final e a gente vai se despedindo, tá bom? Então até mais, Deus abençoe.